Japão e Brasil, amistoso da seleção brasileira. Sim, temos conteúdo diferente aqui no canal. Essa semana vamos falar também de seleção brasileira, porque eu estarei lá, em loco, para cobrir o treino, trazer as informações da seleção brasileira. Estarei na coletiva do Match Day com o Carlo Ancelotti e também com o jogador no dia do treino amanhã, segunda-feira, estarei na cobertura para trazer todas as informações para vocês da seleção brasileira. Também vou tentar falar ali com o Rodrigo, menino da Vila, tentar falar com outros jogadores aí, se eu puder ter a oportunidade de falar um pouquinho com um ou com o outro ali, mas trazer principalmente informações da seleção brasileira e também da seleção japonesa para vocês. Estarei em loco, então vamos trazer aqui informações do jogo entre Japão e Brasil e na terça-feira estarei lá presencialmente para cobrir a chegada dos times ao estádio. Estarei na beira do gramado ali para fazer trabalho de reportagem, filmar o que eu puder para vocês e trazer as informações. E na coletiva pós-jogo também, depois do resultado final já estabelecido, vou trazer também para vocês aí as informações. Então vou ver o que eu vou fazer em relação a vídeo, a lives, mas vou trazer tudo para vocês presencialmente. Estarei oficialmente credenciado para cobrir aí Japão e Brasil. Então, tudo que eu puder trazer de informações em loco, você vai ter aqui no canal Oriente Santista. Então, se inscreve no canal, deixe seu like. Vamos trazer mais conteúdos de seleção. Toda vez que tiver uma data FIFA, a gente vai ter menos assuntos do futebol brasileiro. A gente traz aqui a seleção para a gente poder conversar também. Só acho que é bom também, até para a gente preparar o terreno para um possível retorno aí do Neymar. Inclusive, eu vou tentar ver se eu consigo arrancar alguma coisinha do Ancelotti em relação ao Neymar. Então se inscreve, deixa o like e comenta aí. Vamos lá para as informações de Japão e Brasil, tá? O Brasil saiu da Coreia do Sul e já está aqui no Japão. Pousou agora pela manhã, no domingo de manhã, já está aqui no Japão e terá agora um descanso e vai ter a sessão de treinos já nessa segunda-feira. Então, para você que quer assistir o jogo, vou trazer as informações aqui, tá? Na terça-feira, dia 14 de outubro, no Brasil, às 7h30 da manhã, às 7h30 da noite, no horário de Tóquio, tá? Então, terça-feira, não tem como errar a data, você pode errar até o horário, mas a data não. Terça-feira, 14 de outubro, 7h30 da manhã no Brasil, 7h30 da noite no Japão, no estádio Ajinomoto Stadium. Então, será um estádio ali nos arredores de Tóquio, não é ali no centrão de Tóquio, é um pouco mais afastado, mas é um grande estádio para cobrir aí, para acontecer essa partida entre Japão e Brasil. A transmissão será pela TV Globo para o país inteiro, GETV pela internet, pelo streaming no YouTube e também no Sport TV. Trazendo aqui retrospecto, tá? Os últimos jogos entre Japão e Brasil, a gente teve o Brasil ganhando do Japão por 1-0 em 2022, o Brasil também vencendo o Japão por 3-1 em 2017, 4-0 para o Brasil contra o Japão em 2014, 3-0 contra o Japão em 2013, esse pela Copa das Confederações, e Japão também 0, Brasil 4 em 2012. Todos amistosos apenas em 2013, que foi uma competição oficial, uma Copa das Confederações, tá? Falando sobre o Japão especificamente, que é o mandante da partida, o Japão está classificado para a Copa do Mundo e disputa agora esse amistoso. E também, assim como o Brasil, que também está classificado, vai só disputar um amistoso. A seleção japonesa vem de 3, tá? 3 jogos sem vencer, 2 empates e uma derrota. O técnico Hajime Moriyasu não terá grandes problemas para escalar a equipe, tendo apenas uma dúvida, tá? O Ataru Endo, que sofreu uma pancada e ainda é tratado como incerto para a partida. Nas últimas 5 partidas, o Japão empatou com o Paraguai em 2-2, perdeu para os Estados Unidos por 2-0, empatou com o México em 0-0, fez 6-0 na Indonésia, esse ainda pelas eliminatórias, né? E também Austrália 1, Japão 0 também pelas eliminatórias. Uma possível escalação do Japão, como não é uma competição oficial, ele pode mudar o time. A gente tem Zion Suzuki, aí vem Aimu Seko, Tsuyoshi Watanabe e Tsunoshi Suzuki, depois vem Junya Ito, Kaishu Sano, Tanaka e Nakamura. Na frente ali o Doan, Minamino famoso, Minamino de muito tempo de Europa, e também Ogawa, o técnico Hajime Moriyasu.
E pelo Brasil, a gente tem a seleção brasileira aí em preparação também já em relação a amistosos, porque também está classificada, e agora mais um amistoso agora contra o Japão, depois de ter vencido a Coreia do Sul por 5-0, talvez na melhor partida aí do Brasil nos últimos 5 anos, a gente pode dizer assim, tirando a Copa do Mundo, né, com exceção, lógico, aos jogos oficiais da Copa, talvez tenha sido a partida que mais encantou aí a seleção brasileira, mesmo sendo antes do Ancelotti, tendo o Diniz, tendo o Ramon, acho que foi a melhor exibição do Brasil em termos de intensidade, de ofensividade, de mudança de posicionamento. Os jogadores ali da frente, Vini Júnior, Rodrigo, o... esqueci o nome do atacante, o que jogou pelo meio ali, o Matheus Cunha. Matheus Cunha, Rodrigo, Vini Júnior, o Estevão numa fase absurda, Casemiro tomando conta do meio-campo, o Bruno Guimarães mostrando a técnica que a gente sempre esperou do Bruno. Então, uma seleção que está jogando muito, pelo menos jogou muito bem contra a Coreia do Sul. Óbvio que é uma seleção mais frágil, mas ainda é uma seleção que normalmente vai longe na Copa do Mundo. Não à toa, na última Copa se classificou e depois foi eliminada justamente pelo Brasil nas oitavas de final, né? E aí a gente pode ter algumas mudanças, tá? Na seleção brasileira. Então o Ancelotti pode fazer algumas mudanças, inclusive uma delas é o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que vai para o gol como titular, tá? E aí, um retrospecto rápido do Brasil. Brasil 5, Coreia 0, Bolívia 1, Brasil 0 no último jogo da eliminatória, quando o Brasil foi jogar na altitude contra a Bolívia, sofreu o gol do Miguelito, jogador que é do Santos, mas está emprestado, e a Bolívia acabou vencendo ali o Brasil naquele jogo emocionante, que a Bolívia, inclusive, vai para a repescagem e pode se classificar para a Copa do Mundo. Brasil 3, Chile 0, acho que uma também das melhores partidas aí, falando de forma oficial, partidas oficiais por competição, esse Brasil 3, Chile 0 também foi uma boa partida do Brasil aí nesses últimos anos, aí talvez uma das melhores. Brasil 1, Paraguai 0 e Equador 0, Brasil 0. Todos pelas eliminatórias, com exceção da Coreia do Sul, que foi um amistoso agora nessa semana. A escalação deve ser Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Caio Henrique, bem modificado. No meio, obviamente, Bruno Guimarães e Casemiro. Lá na frente, Estevão, Rodrigo, Vini Júnior e Matheus Cunha, Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Então, assim, as informações para vocês. O que eu posso falar é que a seleção brasileira já está em território japonês. Na segunda-feira, a gente vai ter entrevista com o Carlo Ancelotti, mais ou menos ali 3 da tarde aqui no horário do Japão, 3 da manhã no horário do Brasil. De domingo para segunda, a gente tem entrevista, estarei lá, né, na sala de coletiva para fazer entrevista com o Ancelotti também, com o jogador brasileiro. Será a minha estreia, inclusive, em cobertura presencial de algum jogo oficial e vou estrear num jogo de seleção brasileira. Então, dá uma força aí, se inscreve, deixa o like, acompanha aqui pelo menos essa saga. Eu vou tentar postar também algumas coisinhas aí, alguns shorts indo, né, para o estádio, voo de trem-bala, vou tentar fazer toda a cobertura para vocês aí, tá? Depois tem o treino aberto, os primeiros 15 minutos, para a gente poder entender ali o que o Carlo Ancelotti vai fazer no início do treino. Vou tentar trazer imagens também aqui no canal para vocês. Depois tem também a coletiva do técnico japonês e também o treino aberto, 15 minutos, da mesma forma, tá? Tudo isso na madrugada de domingo para segunda no horário brasileiro, aqui para a gente segunda-feira à tarde. E depois o jogo na terça-feira, para nós à noite, para vocês de manhã. Então já se liga aí, bem de manhãzinha, acorda de madrugada lá pelas 5 e pouco, 4 e pouco da manhã para vocês. Já vou estar aqui produzindo conteúdo para vocês poderem acompanhar tudo de seleção brasileira. E quando acabar a cobertura da seleção, a gente volta, obviamente, para o foco que é o Santos Futebol Clube aqui no canal, tá? Então, Santos e Corinthians, depois desse amistoso entre Japão e Brasil. Se inscreve no canal, deixa o like, porque será espetacular cobrir a seleção brasileira de forma pessoal, estando lá presencialmente para vocês aqui do canal. Então se inscreve, deixa o like e fortaleça aí. Não foi fácil conseguir essa credencial, tá? Com relação às federações, Federação Japonesa, mas deu tudo certo. Vou falar um segredinho, tá? No começo, a intenção de fazer tudo isso era conseguir estar ali porque o Neymar estaria na seleção. Esse era o nosso pensamento. Mas Neymar machucado não está aqui. Mas como já consegui a credencial, então vamos começar um conteúdo novo, né? Vamos cobrir aí seleção brasileira para você, tá? Então se inscreve, deixa o like e fortalece aqui o canal Oriente Santista. Um abraço. Tchau, tchau.